Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a diferença entre obrigações e despesas. Essas palavras costumam causar confusões para quem está iniciando o estudo de contabilidade. Bom, as obrigações e as despesas, elas são coisas distintas, entretanto uma pode ser consequência da outra. As obrigações são as dívidas que a empresa tem, valores a pagar no futuro. Já as despesas são os gastos, os consumos que a empresa tem em um determinado período, ok? Então vamos ver aqui o exemplo de uma obrigação e o exemplo de uma despesa. Vamos fazer aqui um esquema breve de um balanço patrimonial. Onde nós vamos ter aqui um caixa com um saldo de R$10.000, imóveis com um saldo de R$50.000 e fazendo um total de R$60.000 no patrimônio. Por outro lado, nós temos aqui o passivo. Vamos colocar aqui salários a pagar. Dos indicativos de uma obrigação é a palavra a pagar. Salários a pagar, contas a pagar. Mas nem sempre teremos obrigações necessariamente com essa palavra. Temos, por exemplo, fornecedores, que não tem a palavra pagar, mas é uma obrigação. Vamos colocar então aqui um patrimônio líquido com capital de R$50.000 e aqui lucros acumulados, R$5.000, perfazendo um total de R$60.000. Bom, quando nós temos uma obrigação, ela pode vir, por exemplo, de um investimento. Se eu comprar um veículo a prazo, no valor de R$40.000, eu tenho investimento e vou ter do outro lado aqui uma obrigação. Por exemplo, duplicatas a pagar. Desse modo, então, a obrigação ela sempre aumenta o passivo. Ela pode vir, então, através de um investimento, como poderia também essa obrigação ter vindo de um pagamento de uma despesa, né? No caso, esse pagamento seria a prazo. Então, nós temos exemplo da conta de luz. A conta de luz normalmente é uma despesa mensal e que se paga a prazo. Então, nós temos aqui um exemplo que uma obrigação ela pode ser uma consequência de uma despesa. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos aqui um novo valor do nosso patrimônio. Teremos aqui um patrimônio na ordem de R$100.000 após esta operação. Um macete para a gente identificar a diferença entre obrigações e despesas é que uma obrigação, ela por si só não aumenta o valor do patrimônio líquido. Então nosso patrimônio líquido continua ainda no valor de R$55.000 a partir do momento que eu gerei essa dívida. O que aumentou foi o valor do patrimônio. Agora, uma despesa, vamos colocar como exemplo o próprio veículo. Com o passar do tempo, o veículo vai sofrer uma manutenção. Por exemplo, vai que estoura lá o ar-condicionado do veículo, né? Então nós vamos ter o quê? Uma despesa. Vamos supor que essa despesa seja em dinheiro. Vamos colocar aí R$2.000 o valor do gasto com esse veículo. E vamos pagar em dinheiro. Então, no caso aqui, nós teríamos uma saída de caixa no valor de R$2.000, né?
temos aqui então um caixa agora com R$8.000. A despesa ela não é registrada no balanço, ela é registrada no demonstrativo à parte, a demonstração do resultado do exercício. Mas de qualquer maneira, uma despesa, então guarde um macete para identificar uma despesa, ela sempre vai diminuir um lucro acumulado ou vai gerar um prejuízo acumulado. No caso aqui nós vamos então diminuir o lucro em R$2.000. Nesse caso agora, teremos então uma diminuição do nosso patrimônio de R$2.000. Só que agora, ao contrário da obrigação, a despesa ela reduziu o quê? Reduziu o patrimônio líquido, que antes era na ordem de R$55.000 e agora está em R$53.000. Então, basicamente, né, a obrigação ela aumenta o passivo somente. A despesa, ela obrigatoriamente, ela pode aumentar o passivo, né, se eu pagar essa despesa a prazo, ela pode diminuir o ativo e ela vai também diminuir o patrimônio líquido. Espero que vocês tenham percebido a diferença entre obrigação e a despesa, tá? Despesa é um consumo, é o gasto. Obrigação é uma dívida, que ela pode até vir oriunda de uma despesa. Então até a próxima aula.